Olá a você, a paz do Senhor Jesus esteja contigo. No dia de hoje eu gostaria de começar falando sobre o versículo 16 do capítulo 6 do livro de Efésios, que diz o seguinte: sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar os dardos do maligno. Começar hoje uma reflexão de que, primeiro, quem é o maligno? Que a palavra nos traz. A palavra fala que o maligno é o próprio demônio, são os principados e potestades, são as forças espirituais do mal, são os espíritos imundos e espíritos malignos. E ela vem falar de dardos inflamados. Então, o maligno joga dardos inflamados na nossa vida, né? Como ele faz isso? Primeiramente, gostaria de falar com vocês, como muitas vezes já falei aqui, que nós temos uma condição humana, uma condição pecadora, nós temos fraquezas, né? Essas fraquezas são carnais, podem ser fraquezas físicas, mentais, psicológicas, ou podem ser a nossa fraqueza espiritual, a falta da nossa fé. Então, o maligno, ele conhece cada uma dessas nossas fraquezas. Nós temos essa condição humana de ser pecador, então somos fracos mesmo, né? Podemos dizer que somos frágeis. Nós somos frágeis em diversos aspectos da nossa vida. Isso faz parte da nossa condição humana. Nós somos pecadores. E o maligno, ele conhece cada uma dessas nossas fraquezas. Ele conhece, ele sabe quando você está triste, quando você está preocupado, quando você está inseguro, quando você está com medo. Então, de alguma maneira, esses espíritos do mal, eles nos observam. E através da observação da nossa vida, eles bolam estratégias, né? Fazem verdadeiros planos para nos atacar. Porque é sabido que os objetivos do maligno neste mundo é nos destruir, roubar e nos matar. Ele quer disseminar a maldade, né? Como ele dissemina a maldade hoje? Com discórdia, gerando brigas, desentendimentos, sentimentos, ódio, rancor, raiva, enfim, tudo que é ao contrário do amor. A gente pode chamar de desamor. O objetivo dele é que nós, seres humanos, tenhamos uma vida de pecado, ou seja, desobedientes aos mandamentos de Deus, que nós não vivamos a verdade, a justiça de Deus. O inimigo de Deus quer que nós andamos na contramão das coisas de Deus. Então, o que ele puder fazer para nos atrapalhar, ele vai fazer. Certo, meu irmão? Podemos dizer que ele quer nos cegar, quer nos calar. Muitas vezes ele quer que a gente fique omisso, não tome atitude de cristão, de Deus. De alguma maneira ele quer nos seduzir. Ele nos seduz, porque ele conhece perfeitamente os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas carências, enfim. Já pensou como essa luta e como esse combate? E eu tenho certeza que isso é para a minha vida, é para a tua vida, é para a vida dos seus familiares, das pessoas que você conhece. Não conheço uma pessoa que não tem luta, não conheço uma pessoa que em nenhum momento da vida não se vê em combate com essas forças espirituais. Eu conheço pessoas que não acreditam nisso. Conheço pessoas, eu não sei se é o teu caso, meu irmão e minha irmã, que não acreditam no mal, não acreditam na ação do maligno. Não, mas tudo isso é da nossa cabeça, né?
tudo isso é da nossa cabeça. E eu venho te colocar essa verdade. Não sou eu, Ricardo, que está falando, mas é o que está escrito aqui nessa palavra. É a palavra de Deus para nós. Então imagina você com fome, com muita fome, aquele dia que você teve N atividades e está com muita fome, e de repente vem alguém e coloca uma comida na tua frente, vem aquele cheirinho te seduzindo, e você começa a ficar inquieto com aquilo lá, com aquela comida, e a fome vai batendo, né? Chega uma hora que você não aguenta, você não vai ficar passando fome, você vai lá e vai dar um jeito de pegar um pedacinho, vai dar um jeito de comer, vai pedir, vai roubar, entendeu? Você vai ter uma atitude aí de agarrar. Outro exemplo vem da palavra de Deus, no livro de Gênesis, quando falou de Eva, né? Ela foi seduzida pela fome, da curiosidade, porque ela tinha à disposição N frutos, mas a curiosidade de comer aquela maçã, aquele fruto proibido, fez com que ela comesse e desobedecesse a Deus. Então, meus irmãos, contudo eu quero falar o seguinte: essa batalha, esse dardo, essa guerra que nós enfrentamos, e esse dardo que o maligno lança, ocorre dentro da nossa mente. Ah, mas então tem a ver com a gente, sim. Mas o inimigo, ele consegue interferir na nossa mente. Ele consegue fazer a nossa fraqueza humana, que, imagina, pequenininha, ele consegue jogar o dardo, acertar aquela fraqueza, e aquela fraqueza se torna grande, muitas vezes se torna gigante. Ou seja, ele inflama a nossa fraqueza, certo? E se nós não controlarmos isso, se nós não lutarmos contra isso com o escudo da fé, como diz a palavra, isso vai trazendo consequências grandes, vai ficando inflamado, a fraqueza se torna inflamada e aquilo passa a ser maior do que nós. Em casos extremos, causam a depressão, distúrbios, homicídios, suicídios, diversas doenças, tragédias. Vocês podem ver o que está acontecendo no mundo afora. São consequências da fraqueza humana inflamada pelo maligno. Às vezes um sentimento pequenininho, o inimigo vai lá e inflama. Podemos dar exemplo de ciúmes. Às vezes nós temos casos de namorado matando namorada, marido matando mulher, né? Por ciúmes, porque aquilo lá se tornou tão grande dentro do ser humano, da mente do ser humano, que foi ao extremo. Tragédias e tragédias. E vocês podem observar que esses ataques, eles ocorrem principalmente nas famílias. A destruição das famílias é alvo predileto do inimigo de Deus. Ele quer destruir as famílias. Por isso, a importância de nós preservarmos o conceito de família com amor. Criarmos os nossos filhos com amor e fazer com que o amor prevaleça dentro da nossa casa, da nossa vida. Então essa luta, nós só conseguimos nos defender desses dardos, nós não vamos conseguir livrar das nossas fraquezas, das nossas, vamos dizer, isso é humano, mas nós podemos nos defender
com o escudo da fé, para que fazer com que essas fraquezas não se tornem algo que vai destruir a nossa vida. Certo? Então, como que a gente consegue? É bonito falar o escudo da fé, mas como que a gente consegue esclarecer o que seria o escudo da fé no nosso dia a dia? Com a prática da oração, com a prática da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar inserida na tua vida. Você precisa ler a palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus e você precisa praticar o que está escrito aqui, o que Deus nos colocou. Então, oração, palavra de Deus e também a santificação. Nós temos que nos santificar. E nós nos santificamos, como que nós nos santificamos? Através das nossas atitudes. Com o que nós fazemos, nós estamos nos santificando. O que é santificação? Está na graça de Deus. A palavra em Hebreus 12, capítulo 14, diz o seguinte: procurais a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Se nós não tivermos uma vida santa, se nós não tivermos atitudes que nos mostram a nossa santificação, se nós não tivermos esse contato, essa intimidade com Deus, se nós não exercitarmos a nossa fé, e é só pela palavra de Deus, nós não vamos ver o Senhor. Nós não vamos ver a presença do Senhor. É por isso que quando nós estamos em estado de graça, quando nós estamos em oração, quando nós temos uma vida com Deus, a gente consegue enxergar a ação de Deus na nossa vida. A gente consegue enxergar nas pequenas e nas grandes coisas. Deus age poderosamente na nossa vida. E nós, como cristãos, precisamos testemunhar essas maravilhas. Porque tem muita gente, não sei se é o teu caso, que não crê nisso. Que acha que Deus não existe, que Deus não age, que Deus não intervém, mas Ele age. Eu posso afirmar para vocês que na minha vida Ele age, Ele intervém e eu vejo a ação de Deus na minha vida. Todos os dias, ao acordar, ao respirar, eu vejo Deus agindo, Deus dando livramento, Deus dando a proteção. Na dificuldade eu vejo o Senhor vir ao meu encontro quando eu clamo, quando eu suplico, quando eu peço. Deus vem ao meu encontro, Deus vem me ajudar no momento da dificuldade. Eu te falo isso com propriedade, porque na minha vida de cristão eu testemunho isso. Eu tenho N testemunhos para falar para vocês. Poderia ficar falando aqui horas e horas de como Deus intervém na minha vida, como eu consigo enxergar isso. Amém, meus irmãos? A palavra o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 7, ele vem falar vem trazer para nós algumas mensagens que após essa reflexão que tivemos, né, entendemos que o dardo inflamado vem sobre a nossa mente e vem nos tirar da graça de Deus e vem nos impedir de fazer aquilo que Deus quer, né? Impedir de fazer com que os projetos de Deus aconteçam na nossa vida. Deus vem nos falar para que algumas coisas nessa passagem que eu gostaria de partilhar com vocês e refletir, fazer uma reflexão, né? Primeiro, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. E a palavra vem muito clara a respeito do dinheiro, né? Das riquezas desse mundo. Nós não podemos
falar que somos de Deus e também estarmos presos às riquezas deste mundo, às coisas materiais, poder, dinheiro. Nós, cristãos, precisamos ficar muito atentos, porque muitas vezes somos seduzidos pelas riquezas desse mundo, pelas coisas deste mundo, pelos falsos prazeres. Certo, meu irmão? Então a palavra vem ser clara que não dá para ser de Deus e também ser do mundo. Ou você é de Deus ou você é do mundo. O inimigo, sabendo que nós, humanos, sabendo das nossas fraquezas, sabendo das nossas vontades, dos nossos sonhos, muitas vezes ele vem colocar o dinheiro para nos seduzir. Muitas vezes a gente acha que tem muito dinheiro, vai resolver todos os nossos problemas. E Deus vem colocar bem claro, cuidado. Cuidado, não que você não possa trabalhar, não que você não possa juntar, ganhar o seu dinheiro honestamente. Claro que você pode, mas você não pode fazer do dinheiro algo maior do que de Deus. As suas atitudes não podem mudar porque você tem dinheiro. Teu coração não pode deixar de preservar o amor para com as pessoas, o teu comportamento para com as pessoas, porque você tem uma conta bancária um pouco mais boa. A palavra vem também nos falar: qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côncavo na duração da sua vida? Então, meus irmãos, por mais que você tenha posses, por mais que você tenha riquezas, você não consegue acrescentar um dia na tua vida. Você não sabe até quando você vai viver. Então, a palavra vem nos dar esse alerta. A palavra vem nos falar para que nós não nos preocupemos com o que vamos comer, o que vamos vestir, enfim, com as nossas necessidades. Que nós não tenhamos, mas e o dia de amanhã? Então nós vamos ficar de braços cruzados e falar, não, Deus vai me dar tudo. Não é verdade. Você precisa crer no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele conhece as suas necessidades. E você tem que sim entregar essas suas necessidades para Deus. E você tem que sim correr atrás. Pedir para Deus abençoar as pessoas que estão à sua volta. Pedir para Deus abençoar a tua vida, o teu trabalho. Colocar oportunidades. E você tem que buscar oportunidades. Porque muitas vezes você tem oportunidades e essas oportunidades passam e nós não agarramos. Então, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. E o Pai fala assim também: ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, meus irmãos, as nossas necessidades, Deus sabe quais são elas. Mas se você buscar Deus de todo o teu coração, essas necessidades Deus vai te dar. Então temos que acreditar, primeiro, no único Deus. Não servir a Deus e ao dinheiro. Segundo, não nos devemos preocupar com amanhã. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, que tudo virá por acréscimo. Nós temos que confiar na providência de Deus. Cada dia nós precisamos que Deus providencie aquilo que é necessário para nós. Nós temos que viver na graça de Deus. Nós temos que ter fé, porque a fé, o escudo da fé, além de nos defender dos ataques do maligno, como eu disse no começo, ela também é a força para que nós possamos viver a cada dia.
Então, meu irmão, minha irmã, para finalizar, eu gostaria que você refletisse sobre tudo que falamos aqui. Eu gostaria que você pudesse colocar nas mãos de Deus toda a tua vida. Que você pudesse colocar para o Senhor tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você já viveu, tudo que você ainda vai viver, tudo que Deus ainda vai te ensinar, vai te mostrar. Que você possa confiar nesse Deus, que você saiba se defender dos ataques do maligno, né? Hoje você já sabe como você tem que fazer isso. Viver a palavra de Deus, a oração, porque a palavra nos diz, não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta o seu cuidado. Amém, meu irmão? Fique com Deus. Amém, minha irmã? Deus te abençoe, te proteja, te ilumine, que você possa, assim como eu, enxergar o Senhor, a presença do Senhor na tua vida, pelas suas atitudes. Amém. Até mais. Senhor.